Olá, muito bom dia. Eu sou Cristina Palmaca, sou presidente da SAP Brasil. A SAP é famosa por fazer software de gestão para empresas de todos os tamanhos, trazendo muita praticidade, produtividade e eficiência na gestão dos seus negócios. O tema de diversidade faz parte do DNA da SAP. Primeiramente por ser uma empresa global, estando presente em mais de 180 países, mais de 90 mil funcionários. E está muito amarrado com o propósito da SAP, que é fazer o mundo rodar melhor e melhorar a vida das pessoas. E é para este propósito genuíno que a gente trabalha olhando sempre o tema de diversidade. Aqui somente alguns exemplos, um que eu tenho muito orgulho, que é o Autism at Work, que incorpora pessoas com autismo dentro do nosso dia a dia. Na SAP Brasil já temos 13 autistas e mais de 100 espalhados pelo mundo. Temos também o Pride, que olha as comunidades LGBT, assim como temos os Business Networks de mulheres, que nos garantiu e ajudou muito na certificação do EDGE, que é o Economic Dividends for Gender Equality. E a SAP é a primeira e talvez única empresa de TI que conseguiu alcançar essa certificação e tem um grande orgulho de que essa certificação também está e faz parte do nosso processo aqui na SAP Brasil. Aliás, nós temos até melhorado a nossa performance, trazendo com que o dia a dia de incorporação de preconceitos, da forma da gente incluir as pessoas, seja genuíno. E isso tem que ser refletido nos processos, no recrutamento, na seleção, de uma forma normal e que a gente possa discutir abertamente os temas com muita clareza e preparação dos nossos líderes e dos nossos funcionários. Queremos que os nossos funcionários sejam os mais envolvidos e que a gente possa trazer diversidade de uma forma muito natural, refletindo na forma que a gente faz negócios aqui no Brasil. E para contar um pouco desses casos, de como a gente tem atuado, eu gostaria de convidar ao palco que vai estar aí com vocês o nosso líder de diversidade para a América Latina, Niarcos Pombo, que tem feito um trabalho fantástico, nos ajudando a liderar e que possamos a cada dia aprender um pouco mais e fazer um pouquinho melhor. Muito obrigada, um ótimo evento para vocês. Oi pessoal, tudo bom? Que nem a Cristina falou, meu nome é Niarcos Pombo, eu sou o líder de diversidade e inclusão para a SAP na América Latina e eu queria contar um pouco para vocês essa trajetória, né? Eu acho que legal que eu poder falar é que eu comecei um pouco essa trajetória na SAP na América Latina, meio que desbravando um mundo novo na América Latina na SAP, e eu queria contar um pouquinho do que a gente passou, né? Ou talvez qual foi meu aprendizado, se vocês me perguntarem, tá, mas qual é a mágica que a SAP tem, ou qual é a questão que eu consegui identificar. Então, eu nasci em Porto Alegre, morei no Uruguai por 10 anos, me formei em Ciência da Computação pela URGS, aí comecei a trabalhar com tecnologia, e depois disso eu fui contratado pela SAP como programador. Então, a minha área toda ela é de programação, técnica. E quando eu estava no meu time, eu trabalhei uns 2, 3 anos como programador, eu comecei a sentir que diferenças não eram valorizadas, mas a minha questão não era tanto de LGBT, de mulheres, né, de PCDs, eu notava que as diversas formas de pensar, eu sentia, né, uma percepção, não eram valorizadas. E aí eu comecei a pesquisar muito o que significa isso. E quando eu comecei a ver no portal da SAP, né, o que globalmente a SAP produzia, eu vi que isso era diversidade e inclusão. E aí foi meu primeiro momento, né? Então, diversidade não é só aquelas características que a gente sempre fala, né? Mulheres, negros, PCDs, mas é a forma diferente de cada um, que pode ser se eu moro num outro país, se eu tenho filhos ou não, se eu posso trabalhar de casa, minha visão política. E aí tudo começou a fazer muito, muito sentido para mim. Eu notei, nossa, esse negócio é muito poderoso, né? Como é que eu posso fazer que o meu time consiga aproveitar, né, essa diversidade? E eu vi que esse aproveitar é a inclusão, né? Valorizar essas diferenças. Então, eu produzi um workshop na época, apresentei no meu time, teve muito sucesso. Aquilo foi sendo expandido, apresentei o mesmo workshop para 400 pessoas no Brasil. E quando eu vi, eu estava me tornando um especialista no tema de diversidade. O que eu aprendi mais naquela época, né?
é que talvez não é só saber o conteúdo, mas o aprendizado é entregando o conteúdo, respondendo aquelas perguntas bem detalhistas que o público tem. Eu acho que para mim isso foi um treinamento. E com isso, né, eu tive a oportunidade de ser convidado para ir para a Alemanha, morei na Alemanha para trabalhar num projeto 1 ano no time global de diversidade na SAP. Fui, trabalhei com todos os grupos de afinidade global da SAP e quando eu voltei, a gente criou uma proposta na região da América Latina para ter um recurso totalmente dedicado para diversidade e inclusão. Isso faz 3 anos. Essa proposta foi aprovada pelo presidente da América Latina, né? Claro que apoiada por vários outros executivos, né? Recursos humanos, finanças. E aí esse é o modelo que a gente começou, né? Faz uns 3 anos. Então, a minha chefe hoje ela é a CFO da América Latina, então acho que isso é o primeiro diferencial que a gente tem na SAP. A gente não coloca a área de recursos humanos como uma área dentro a área de diversidade como uma área dentro de recursos humanos. O que a gente faz é colocar a diversidade dentro do negócio. O que isso impacta no dia a dia, né? É que a minha chefe é a CFO e que quando ela toma uma decisão ou eu tenho um empecilho, eu vou para a CFO da América Latina. Então, isso tem um impacto muito forte corporativamente. Depois disso, né, a gente começou a quais são os principais desafios que a gente vai fazer nesses próximos anos. O primeiro, eu acho que é dar vozes a todos os grupos, né, a maioria dos grupos. Então, eu, né, com a minha experiência, posso falar o que é a experiência de um homem gay, gaúcho, que morou no exterior, mas eu não posso falar o que é ser mulher. Então, o que a gente fez foi criar esses grupos de afinidade em toda a América Latina. Hoje, na SAP, a gente tem todos os mais de 15 escritórios na América Latina, grupos de afinidade de diferentes, né, características, né, LGBT, gerações, PCDs, a questão de gênero. E isso começou a melhorar muito, porque não é só ter um grupo de afinidade, mas a cultura começa a ficar mais inclusiva, as pessoas começam a participar, o time de comunicação tem conteúdo legal para promover. A gente viu uma tendência nos índices de engajamento que começaram a subir. Se eu olho o índice de engajamento 3 anos atrás, a gente está numa crescida, né? Então, a gente começou lá 3, 4 anos atrás com um índice que vai de menos 100 a mais 100, com mais 85, e hoje a gente está com mais 95. Então, sempre subindo, sempre uma percepção dos funcionários que a diversidade é valorizada na SAP. Então, acho que o primeiro grande desafio foi esse, foi os grupos de afinidade. E qual que eu diria que eu acho que é o segredo dos grupos de afinidade na SAP? Lançar um grupo de afinidade não é apenas ver quem que tem vontade de liderar uma iniciativa, que é o que a maioria faz. O que a gente percebeu na SAP é que a pessoa que vai liderar esse grupo de afinidade tem que ter uma série de habilidades. Então, por exemplo, se eu vou liderar um grupo, eu preciso saber liderar sem autoridade, porque eu não sou um gestor formal. Mas eu preciso engajar as pessoas de uma forma muito positiva para as pessoas se sentirem estimuladas para produzir. Então, quando a gente começou a ver quais são essas características que esses líderes têm que ter, os grupos de afinidade, e a gente começou a validar que essas pessoas começassem a ter, eu tenho um grupo extremamente engajado na América Latina, que produz muito. Então, eu tenho muito recurso, por mais que o único recurso formal seja eu, né? Então, tem muita gente trabalhando porque a gestão ela é feita de uma forma muito eficiente. E depois de lançar o grupo de afinidade, a gente começou, quais são os próximos grandes desafios? A gente lançou o programa de autismo, então a SAP é a primeira empresa global que começou um projeto de autismo a nível global. Esse programa já contratou mais de 160 pessoas no espectro autista. Na América Latina são mais de 25 contratações e no Brasil mais de 12. Então, aí teve todo um aprendizado nesses anos, né? Desde onde que está esse talento, como é que eu faço o processo de recrutamento, quais são essas posições que a gente pode oferecer. A gente começou com um viés, né? A autista, pessoa que está no espectro autista, ela é muito boa numa posição que é mais técnica. O que a gente viu na prática é que não é assim, é que a gente tem pessoas no espectro autista que são vendedores, na área de comunicação, na área de marketing, também na área técnica. E a gente começou a comprovar isso com número também. Qual é a performance dos autistas? Vamos comparar com a performance de quem não está no espectro.
e a gente viu que é exatamente igual. Então, essa coisa de podem produzir muito mais ou pode não produzir, a gente viu que a distribuição de performance era igual. Então, a gente está nessa jornada, obviamente quer continuar expandindo o programa de autismo, a gente já tem o programa no Brasil, na Argentina, e está lançando esse ano no México e na Colômbia. Além disso, a gente tem o projeto Diversidade nas Ruas, que eu gostaria de mencionar para vocês. A gente tem um site que a gente lançou, que se chama diversidadenasruas.com. Então, quem quiser acessar, está aí o convite. Nesse projeto, o que a gente fez? A gente selecionou histórias de 20 funcionários da SAP, com histórias bem diversas, para uma mulher trans, um homem negro. E aí a gente viu, essas histórias, como é que a gente pode ilustrar de uma forma bacana, que a gente consiga compartilhar externamente. E a gente decidiu desenvolver um projeto com grafite. Então, a gente grafitou murais em toda a América Latina, em 10 cidades diferentes, e inspiradas nessas histórias de inclusão. Ali nesse site, a gente também coloca material sobre o que a SAP está fazendo sobre diversidade e inclusão. Então, assim, se vocês querem mais informação sobre como é que é o projeto de autismo, está lá. Quais são as políticas relacionadas, por exemplo, a LGBT que vocês têm. Está tudo lá. Então, acho que para a gente, esse projeto me deixa muito orgulhoso, que demorou 1 ano e meio para ser realizado, mas ele é um projeto que ele é a consequência de um trabalho que está sendo feito de casa há um tempo bem considerável. Então, fica aí o convite. Agradeço muito terem me chamado para falar um pouquinho com vocês a história da SAP, e a gente sempre se prontifica a estar junto nessa jornada. Acho que a gente tem muito a aprender ainda como empresa. A gente já fez várias coisas, eu só tentei destacar aqui um pouquinho as coisas que a gente faz, mas com certeza tem muito que a gente tem que fazer pela frente, e aí eu conto com o apoio de toda a comunidade para a gente conseguir continuar nessa jornada juntos. Obrigado.